Hoje recebemos no estúdio do Informa Alfenas o advogado, professor e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Dr. Luiz Cláudio Chaves. Vamos conversar sobre a palestra Advocacia em Tempos de Pandemia, realizada no auditório Professor Edson Antônio Velano. Doutor, seja muito bem-vindo ao Informa Alfenas para falar deste tema tão relevante. Muito obrigado, é sempre um prazer retornar essa que é uma das minhas casas, a Unifenas. A palestra, doutor, foi dividida em duas abordagens. Quais que foram elas? Uma especificamente voltada para a prática forense do advogado no seu dia a dia. E a outra em relação ao jurisdicionado, né? Quais foram as demandas mais frequentes, as demandas que aumentaram durante esse período pandêmico? E quais foram, na sua visão, os desafios dos profissionais da área durante a pandemia? Olha, a advocacia foi inteiramente impactada, né, pela pandemia. Nós trabalhamos muito mais, tivemos, evidentemente, dificuldade de receber dos nossos clientes que tiveram a economia afetada, principalmente quem advoga na área de família, porque as famílias tiveram uma perda econômica, e também para quem advoga na área empresarial, porque os empresários, comerciantes de forma em geral, foram impactados pela queda da economia e queda nas suas rendas respectivas. Mas o que afetou nossa vida mesmo foi a forma de trabalhar. A gente que trabalhava em audiências presenciais, que tinha contatos sociais frequentes com magistrados, com promotores, com a parte ex-adversa, nós nos vimos compelidos a trabalhar em home office, né, o chamado home office, e também trabalhar pelos meios virtuais, né? Os processos físicos ficaram parados e os processos eletrônicos continuaram a andar. Então o advogado teve que se movimentar para entrar no mercado de trabalho da ferramenta tecnológica. Para isso, a Caixa de Assistência dos Advogados, que eu tenho a honra de presidir nesse mandato, aparelhou todas as subseções do Estado, mais de 240, né, com equipamento de última geração, para que o advogado, inclusive, pudesse fazer audiências virtuais e julgamentos virtuais perante os tribunais. Então, qualquer lugar hoje de Minas Gerais, o advogado pode ir na sala da OAB, que ele consegue fazer uma transmissão online das suas teses no tribunal, né? Evidentemente, tem que marcar, fazer um agendamento para o horário do julgamento, mas isso foi uma mudança drástica, né? Ou seja, hoje nós temos que comportar com o computador, a tela, fazer a sessão de julgamento não presencial. E também o que impactou nossa vida é o comportamento do advogado. O advogado teve que ver a importância da conciliação, da mediação e da prevenção dos litígios, né? Porque o processo judicial, né, principalmente nas comarcas que ainda não estão dotadas do PJE, do processo judicial eletrônico, ficaram parados. Doutor, justamente sobre essa questão dos meios tecnológicos, a pandemia ela trouxe o predomínio, por exemplo, do aumento das audiências públicas virtuais? Não, sim, os juízes marcaram audiências virtuais, salvo alguns casos por resolução do CNJ que não são possíveis, onde tem menor, onde tem conflito de lei Maria da Penha, com medo da mulher ser vítima de alguma agressão em audiência ou indo para a audiência, e também porque se a violência é no lar e ela está trabalhando no home office, por exemplo, como é que ela vai fazer um depoimento do lado do pretenso agressor em casa, né? Então tem algumas restrições, mas o ambiente, quase 90%, foi realmente virtualizado, né? E esse ambiente virtualizado possibilitou, inclusive, o advogado do interior, né, fazer sustentações orais para o Tribunal de Justiça em Minas Gerais ou para o TRT, também com a sede em Belo Horizonte, né, por meio virtual, através da tecnologia. E o que a advocacia pode esperar no período pós-pandemia? É um cenário positivo? Sim, eu acho que a advocacia, desde que ela trabalhe com essa perspectiva de pacificação social, entendendo que hoje não vale apenas causas que você tem na justiça, mas clientes que você tem evitando as causas. Ou seja, você trabalhar com os mecanismos hoje preferenciais de solução de conflitos, que é a mediação, a conciliação, até a arbitragem para o meio empresarial. E também buscar esses novos caminhos para o direito, né? Por exemplo, com a pandemia, que era a segunda abordagem da palestra,
revelou-se algumas áreas de atuação importantes, por exemplo, planejamento sucessório familiar. As pessoas ficaram com mais receio de adoecer, de serem internadas, de morrer especialmente os mais idosos, e procuraram e estão procurando muitos advogados para fazer um planejamento, ou seja, fazer um testamento, né, fazer uma holding familiar, né, ver se faz alguma doação em vida com usufruto, né, e também a possibilidade de investir em previdência privada. Então são circunstâncias que aumentaram. Aumentou também a demanda na área de revisionais de contrato, porque a situação mudou, né, econômica do país, revelou a necessidade de fazer revisões de alimentos, aumentou casos de divórcio, lamentavelmente aumentou casos de violência doméstica contra filhos, contra mulher, o que evidentemente exige uma participação do advogado. E como foi para você, doutor, fazer uma palestra aqui na Unifenas, de forma também a estabelecer essa orientação, né, colaborar com a universidade? Olha, é uma alegria muito grande ver na plateia inúmeros colegas advogados e advogadas e também os estudantes de direito dessa conceituada universidade, que amanhã serão juízes, advogados, promotores, serventuários da justiça. Então é muito importante essa troca de energia, essa empatia que existe entre quem profere a palestra e quem recebe essa energia positiva. E a Unifenas, como eu disse, é uma das minhas casas, né? Eu tenho um carinho especial, já lecionei na pós-graduação, já fui diretor da Unifenas no campus BH, e retornar aqui para mim é sempre uma alegria imensa. Nós agradecemos a sua participação em nosso jornal e esperamos que esse cenário positivo se concretize, né, pós-pandemia, tanto para os advogados como também para os jurisdiciados. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.